Começa agora o Pod Cultura. Eu sou Cláudia Felício, escritora best-seller traduzida e uma amante das artes. Aqui, a cultura ganha voz, debate e paixão. Vamos juntos? Pode falar? Pode falar! Hoje eu tô com dois autores de literatura policial. Do meu lado direito, eu tô com Luciana Dignoni, autora e roteirista, autora de 6 livros com protagonismo feminino. Luciana, é um prazer receber você. Prazer é meu. Do meu lado esquerdo, Júlio Ronaiser, arquiteto, escritor e roteirista, autor de Açúcar Amargo e de Nina C, que ele escreveu comigo. Júlio, que prazer. O prazer é todo meu. Bem-vindos. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer também a presença de todos vocês, né? E agradecer por você ter chamado a gente, né? Mais um canal aberto aí para falar de cultura, de literatura, de artes. Eu acho que já é um campo tão, às vezes, tão escasso, né? Que mais uma oportunidade é sempre muito bem-vinda. Obrigado. Ai. Então, vou começar perguntando como é que era, para Luciana, como é que era a sua relação com a literatura antes de você virar uma escritora profissional. Pois é. Isso aí é uma história que as pessoas nem acreditam muito, né? Porque eu não fui uma criança leitora, não gostava de português, detestava português, para falar a verdade. E, na verdade, eu comecei a me aproximar da literatura na adolescência, lá para os 16, 17 anos, quando eu descobri o Sidney Sheldon. Eu acho que eu tive um trauma muito grande na fase de formação, né? Aquela obrigatoriedade de ler clássicos que até hoje eu tenho meu pé atrás, não condeno, obviamente, porque eu não vou condenar isso na escola, mas eu acho que às vezes ela é colocada ainda muito prematuramente na vida de uma criança. A literatura de a clássicos que literatura você tá falando? clássica né? Muitas crianças ainda não têm maturidade para entender, né, aquele linguajar rebuscado e acaba afastando, realmente melindrando a literatura de um modo geral, como se aquilo fosse uma verdade absoluta do tipo, a literatura é só isso, né? E se você quer aproximar leitores, você tem que trazer a literatura de entretenimento, porque é essa que aproxima, que Ainda mais conecta. leitores nessa fase de formação, né? Exatamente. Então, eu realmente não fui uma leitora, né? E quando eu descobri Sidney Sheldon, foi a primeira vez que eu li um livro por vontade própria, sem nenhuma obrigação, né? E que eu senti que ler era legal. Ler era bom. Eu gostava de ler, né? Eu gostava de sentar, não só de ver uma televisão, mas de sentar para ler. Aí você descobriu, opa, eu gosto disso. Esse negócio é bacana, gostei. Aí eu comecei a apresentar para um monte de amigas o Sidney Sheldon, e elas brincam até hoje comigo isso, né? Que elas conheceram Sidney Sheldon por minha causa. Então foi partir daí, né? Já na adolescência, quase fase adulta já. Júlio. A minha história é um pouco diferente porque eu sempre fui uma criança. Eu brinco que eu era uma criança lúdica. Então eu já nasci fantasiado, dizendo que eu era o príncipe, que eu era o bruxo, que eu era o monstro. Então, assim, eu sempre tive uma paixão mesmo interior por contações de histórias, bons personagens. E de alguma forma isso sempre foi muito incentivado. Lá em casa, minha mãe ela é pedagoga. Então, acho que de alguma forma ela entendeu esse meu lado e valorizou, né, esse lado. Então, eu sempre fui apresentado à literatura infanto-juvenil, né, desde muito cedo. Eu comecei lendo aquelas coletâneas Vagalume, lembra a coleção Vagalume, Os Se Cara Velho do lembro. Diabo, A Ilha Perdida. A Ilha Perdida foi o primeiro livro que eu, de fato, chorei lendo. E aí, de lá, eu fui para Agatha Christie, que para mim é um divisor de águas, assim. Ali é que eu, de fato, entrei em contato com esse mundo investigativo, com essa literatura do crime. E a partir dali eu fui tomando gosto, tomando gosto. E aí teve um momento na minha vida, quando eu decidi fazer comunicação, né? Que eu me afastei desse universo, dessa literatura dita de entretenimento. Por alguma razão, até por um preconceito interno, você é lançado num outro universo, para um outro mundo, novos autores com outras ideias.
E aí eu passei muitos anos da minha vida, assim, bem afastado desse tipo de literatura. Essa literatura feita para o entretenimento, para diversão. Até que um dia, durante a pandemia, eu me veio uma imagem que é a imagem que vai nortear o meu livro todo. E aí, desde então, eu acho que eu me reapaixonei pela literatura dita de entretenimento, né? E eu tenho muitas. Eu tenho um pouco de pé atrás com essa divisão de alta literatura e literatura de Todo mundo tem, entretenimento. né? Todo mundo tem. Mas eu me aceito muito bem nesse lugar. E eu acho que eu fiz as pazes com esse gênero, digamos assim. O curioso é que essa literatura de entretenimento, que por muitas pessoas é tão condenada, né? É a literatura que eu falei antes que vai trazer. Outro dia eu estava escutando um podcast e tinha uma editora que falou. Ela é editora de uma grande editora e ela cuida do selo de entretenimento, né? E ela falou: me desculpa, mas se um país quer criar mais leitores, é com literatura de entretenimento. Com certeza. Vai ser com essa literatura. Não adianta colocar alta literatura. Porque acontece exatamente o que você falou, que aconteceu com você quando criança. Você, em vez de ler um livro de entretenimento como Açúcar Amargo ou Aquilo que Nunca Soube, você leu Machado de Assis, você leu Olhar e os Lírios do Campo, são livros maravilhosos. Mas talvez na fase... Eu sou professora de português e literatura brasileira, eu sou formada na UF, dei aula, inclusive. Uhum. Para você conquistar um leitor, aliás, você tem um parágrafo para conquistar o seu leitor, né? É aquela coisa que o Gabriel Garcia Marques fala. Você tem um parágrafo, é a primeira página. Se você não pescou o seu leitor ali, tchau. Então, deixa eu elogiar o seu livro. Crimes em Copacabana já começa com uma fuga da delegacia do Touro Bravo, da delegacia de Copacabana. A gente já é puxado para aquele livro ali. Tipo, opa, já teve uma fuga. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E daqui para frente. E dali para frente, você vai lendo o livro numa sentada, num fôlego. Fala, eita. É. Eu acho que o seu objetivo foi esse, né? De é. pescar a leitora, que sou eu, no primeiro golpe. Foi. O livro policial, de um modo geral, né, o thriller, o Crimes em Copacabana não é um thriller, mas os livros policiais, eles têm essa obrigação, né, de te pescar na primeira frase, que seja na primeira frase, né? Porque é daí que são os 3 segundos do TikTok, né? Digamos assim. Então, assim, a primeira página do livro são os 3 segundos do TikTok. Ele tem que cativar ali naquele momento. E a cada página, ou a cada fim de capítulo, você tem que deixar um gancho. É igual filme de suspense. Série de suspense, você tem que deixar um gancho para a pessoa virar a página. E é curioso porque a gente, como autores, né, a gente leva meses, às vezes anos, para escrever um livro. Quando publica, aí vem um leitor e fala ali numa sentada. Aí você fala, putz, grilo, eu levei 3 anos para escrever o livro, ela me lê em um final de semana, e aí já me cobra o próximo. Não é assim que a banda toca. Mas é a melhor sensação do mundo, é um leitor falar com você que leu seu livro em 2 dias, né? Então, eu vou falar do lado da escritora também e do lado da leitora. Quando alguém fala que leu um livro meu em 1 dia, em 2 dias, é a minha maior realização. Ou seja, essa pessoa não conseguiu nem levantar para ir a um cinema ou para fazer uma outra coisa e ficou completamente absorta no meu livro. Com certeza. Para mim é uma vitória. Quero falar com você agora de Açúcar Amargo, que é um livro que, bom, eu conheço bem. Açúcar Amargo, a primeira cena. O rapaz, que é o Cris, ele é achado nu, todo maquiado, abandonado no engenho de cana-de-açúcar. Como é que foi escrever essa sua primeira cena? Eu digo que foi uma experiência um pouco mediúnica, porque assim, eu não tinha ainda uma história desenvolvida, mas essa cena me veio antes de mais nada. Que foi aquilo que eu tava falando. Eu tava numa situação limite durante a pandemia, em casa, não podia trabalhar, não podia fazer nada. E aí me veio essa imagem. Me veio a imagem desse rapaz, sem roupa, morto, aparentemente sem nenhum tipo de ferimento, né, no corpo, e com o rosto maquiado. Acho que veio por conta de uma paixão que eu tenho por Almodóvar, pelo cinema do Almodóvar, por esse mundo que fala sobre sexualidade, sobre esses jogos de gênero. Eu sei que simplesmente a imagem veio na cabeça. E a partir dessa imagem,
eu fui, de fato, racionalizando e estabelecendo ali uma linha narrativa, de onde surgiu. Na verdade, eu fui criando esse personagem, né? Quem é esse personagem? De onde ele vem? E aí eu tinha muita vontade de ter uma história que tivesse um fundo histórico, que fosse muito ligado a alguma ideia de Brasil. Porque eu sempre gostei muito de história, na verdade. E aí eu comecei a fazer pesquisas, e aí me deparei com essa imagem do engenho, né? Que é um engenho abandonado. Me parecia uma imagem quase fantasmagórica. Assim, é um lugar com uma história de horror, né? Porque ali era um lugar onde os escravos trabalhavam, sofriam diversas violências e tal. Mas eu não queria falar sobre alguma coisa do passado. Eu queria que tivesse um contexto de passado, mas que fosse uma história contemporânea. E aí eu fui ligando, fui fazendo link com esse período das invasões holandesas no Nordeste, até que eu criei essa cidade. E aí a história foi saindo. Nova Nassau é uma cidade É fictícia. uma cidade fictícia. Eu acho até que foi uma artimanha minha, digamos assim, uma estratégia para eu ter Uhum. todo tipo de liberdade que eu pudesse ter. Porque, na verdade, ela não é nada fictícia, né, Júlia? Ela é metafórica, né, de um Brasil, de algumas mentalidades, vamos colocar assim, mas a cidade em si ela foi absolutamente criada. Então, nesse contexto, eu tive alguma liberdade para, enfim, criar aquilo que eu quisesse criar, né? No livro da Luciana, como é que você Eu só fez queria só fazer um adendo disso, porque quando eu li o Açúcar Amargo, eu tenho um livro que é passado num engenho de cana também, no interior de Alagoas, que foi o meu primeiro livro. Que legal. Súplica em Olhos Mortos, ele é uma história onde eu trato a escravidão moderna, no interior de Alagoas, né, num engenho também. E eu achei muita similaridade, assim, né? Lógico que o crime é completamente diferente, os personagens são totalmente diferentes. A minha cidade onde acontece o crime é uma cidade fictícia também. Mas os meus livros, eles trazem muita coisa real. Então, ela está em Alagoas, ela é hospitalizada em hospitais de Alagoas. Então, assim, tem muita coisa real. Mas eu achei, assim, o cenário ser o mesmo, eu achei muito curioso, assim. Eu acho que é Gostei coisa do muito. inconsciente coletivo mesmo, assim, né? né? Porque aquela coisa que a gente tem que falar, que é aquela coisa que está presa, e a gente tem que mostrar como é feita a base da pirâmide, a estratificação social, a escravidão, que não é uma escravidão, mas enfim, as relações de trabalho nos tempos modernos. Como é que você teve a ideia de ambientar essa sua história em Alagoas? Pois é, esse foi engraçado. O primeiro livro que eu escrevi, que foi lá em... O Súplica em Olhos Mortos, eu publiquei em 2014, né? Mas eu comecei a escrever ele em 2010, 2011. Eu não tinha a menor pretensão de ser escritora, né? Eu estava longe de ser alguma coisa relacionada à literatura. Eu fiz uma transição de carreira nessa época. Eu trabalhava aqui no Brasil em comércio exterior, né? Minha formação é de administração e eu trabalhava em comércio exterior numa multinacional e meu marido foi transferido para fora do Brasil e aí eu fiz uma transição de carreira nesse meio tempo. E acabou que passei por alguns lugares antes de chegar na literatura, até que um dia eu fazia um reporte para o Brasil, porque eu fui morar no Cazaquistão, tá, gente? Não é qualquer lugar. Não é que eu fui morar em Paris? Não foi. Fui para o Cazaquistão. E aí eu fazia esses reportes para cá, para os amigos aqui no Brasil, para familiares, que eu chamava de Kazakh News, que era como se fosse um blog da época, porque na época, se existia blog, eu não tinha esse conhecimento. E nem a expertise de criar um blog, mas aí eu fazia no Word mesmo e mandava essas notícias. E aí uma pessoa, uma amiga falou assim, poxa, você devia escrever um livro. Eu falei assim, que escrever livro? Tá doida, nunca gostei de português, sempre passei raspando em português. Tá maluca, vou escrever livro? Porque eu tinha essa crença limitante de que se eu não fui uma boa aluna em português, ora eu não sei escrever. E não é bem assim. Não, A não é gente mesmo. descobre depois, a trancos e barrancos, eu descobri, assim, quebrando essa ideia falsa, né, que foi imposta, que eu mesmo me impus, né, ninguém a impôs em mim, que era uma mentira, Sim. né. E aí eu comecei a escrever um livro que foi essa
eu peguei essa ideia porque eu tinha viajado com meu marido para o Nordeste anos antes e tinha passado de carro beirando plantações de cana, assim. E era uma imagem tão bonita, porque eram plantações, quilômetros e quilômetros de plantações de cana. E estava no pôr do sol, então estava aquela luz dourada, linda, maravilhosa. E eu virei pro pensei na época, eu falei assim, um dia eu ainda venho aqui fotografar, né? Eu gostava de fotografia, né? Tanto que eu tentei me meter em fotografia antes. Ainda venho aqui fotografar isso. E aí, quando eu fui escrever o livro, eu sabia que o ambiente era aquele. E sabia que tinha que ser policial, porque foi a literatura policial que me levou para gostar de livros, né? A literatura de Sidney Sheldon. Então, eu sabia que tinha que ser o estilo Sidney Sheldon dentro da cana-de-açúcar. E aí foi quando eu criei a história. Que você fez esse mix, Que eu né? fiz esse encontro mix, de duas culturas, esse Sidney encontro. Sheldon com canavial. Aí deu Súplica em Olhos Mortos. Eu acho interessante falar também, assim, a gente hoje, como escritores, né, de literatura policial e como consumidores desse tipo de literatura, a gente percebe que a gente está muito ligado a uma ideia anglo-saxã, né, do que seria essa literatura. A maior parte daquilo que é produzido e que é distribuído e vendido são autores ingleses, são autores americanos, né, que desenvolveram mesmo o gênero e tal. Então eu acho que tem isso também, eu acho que é quase como uma missão nossa, assim, trazer uma brasilidade, sabe? Trazer um terreno nosso a esse tipo de história. Porque outro dia eu estava conversando com um colega meu que começou a escrever um livro, é um policial também, e aí ele começou a me falar dos personagens que se passava numa cidade da França. Ah, E aí ele perguntou o que eu achava disso. acho Eu falei, graça. olha, eu não tô aqui pra te tolir de maneira nenhuma. Eu acho que você tem uma excelente história. Mas eu acho que essa história ela não precisa se passar na França. Se passa em Eu Minas, acho que ela ué. pode se passar no Brasil, até porque existem pessoas muito mais preparadas para falar da cultura francesa do que você, que não está inserido nela. Então, assim, que tal você reposicionar essa história para uma realidade nossa, né? Para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para os nossos questionamentos, para as nossas mazelas sociais. E aí ele tá nesse processo, assim. Porque é isso, eu acho que ainda é o tipo de literatura que carece de mais gente produzindo. Até porque eu acho que tem essa ideia de alguma forma de ser uma literatura menor. E aí você vê. E não é, né? E não Deixa eu é. pegar esse gancho que você falou agora da questão da gente ter a literatura inglesa como o grande baluarte da literatura policial. Eu queria falar sobre literatura policial, Agatha Christie, Detectives Club. Então, a gente tinha na Inglaterra, como vocês sabem melhor do que eu, o clube dos escritores de literatura policial. Esse clube chamava Detectives Club e tinha regras muito específicas. Uma das presidentes do clube foi a Agatha Christie, que os dois falaram aqui. Como é que vocês encaram? Por exemplo, vou citar uma das regras do clube. No clube do Clube Romance Policial em inglês, você não pode dar pista falsa para o seu autor. Em Açúcar Amargo não tem nenhuma pista falsa, são todas muito bem plantadas. Como é que você vê isso? Isso ainda tem que ser obedecido hoje em dia? Ou isso pode ser mudado para a nossa brasilidade? Primeiro, Júlio, depois Luciana. Olha, eu entendo que existem esses cânones, mas eu acho que o cânone é aquilo que você deve aprender, mas não se limitar nele. Você tem que entender que ele existe e que ele foi feito durante um tempo, durante uma época. É claro que, assim, algumas coisas você não pode fazer quando você está escrevendo um livro, que é antecipar respostas que são muito importantes. Você tem que saber o que você vai segurar de informação para o leitor até o final, justamente para ele traçar essa jornada com uma curiosidade constante. Mas eu acho assim, cada livro é um livro. Eu acho que antes de mais nada você precisa entender muito bem a sua história e sobre o que você quer falar. Porque um livro policial não necessariamente ele tá baseado, em primeiro lugar, na junção de pistas. Eu até acho que no meu livro, Nosso Açúcar Amargo, as pistas são menos importantes do que as relações que se estabelecem entre os personagens daquela cidade. O meu interesse nesse livro era muito mais
falar sobre mentalidades corrosivas e como que elas como elas se estabelecem numa cidade interiorana e tal, e como isso pode ser maléfico ao ponto de você ter um crime cometido por conta disso. Um crime bárbaro. E menos sobre como que você vai juntar as pistas. É claro que você faz uma trama e que você vai dando ali, né, os teasers pro leitor. Mas não acho que você deva seguir um cânone como uma verdade absoluta, não. Luciana. Eu também acho que não, principalmente em cultura, gente, em arte. Arte é arte, né? O que é arte para uma pessoa pode não ser para outra, né? E vai ter sempre público para aquilo, né? Isso que o Júlio falou é fundamental. É lógico que determinadas, no caso de ficção policial, é exatamente isso. Você tem que saber as doses de entregar as informações, né? Esse livro, por exemplo, Aquilo que Nunca Soube, eu tive que mudar o final dele. Eu sou uma pessoa que eu traço todo o planejamento do livro antes, né? É a minha próxima pergunta. Tá, então não vou antecipar muito não, mas eu tive que, eu tinha todo ele já mapeado. E quando eu comecei a escrever, quer dizer, quando eu estava terminando de escrever, que eu entreguei o que seria a grande reviravolta, eu vi que faltavam quase 20% do livro. Ah, Para eu poder responder, porque eu fui abrindo várias portas, né? A ficção policial é isso, você vai abrindo várias possibilidades e depois você tem que fechar tudo, você tem que garantir que todas as portas estejam fechadas até o final do livro. Uhum. Então, quando eu cheguei, que eu entreguei o que seria uma grande reviravolta, né, uma última grande reviravolta, eu vi que eu ainda tinha muitas portinhas para serem fechadas. E como é que eu vou prender um leitor por mais quase 40 páginas, 50 páginas, se eu não entregar nada de substancial para ele? Ele acaba o livro frustrado comigo e nunca mais lê nada meu, né? Então, eu acho que regras são feitas para serem quebradas. Uma pessoa, ela criou uma regra, mas quem é ela para dizer que aquilo entendeu? Por que não quebrar? Vamos testar? Vamos ver se funciona? E a gente está falando também de outros tempos, né? Outros tempos que a gente só tinha o livro como entretenimento. Hoje a gente tem um canal, vários canais de séries, e o ritmo da série ele é muito mais ágil do que o livro. Se a gente começasse a pegar só nessas regras, ou regra do thriller americano, regra do romance policial em inglês, a gente perdeu nossos leitores, né? E eu ainda digo mais, assim, eu acho que quando a gente tá falando de literatura de entretenimento, no meu caso, pelo menos, assim, eu tenho nítido em mim que existe alguma coisa do cinema que eu também trago para minha literatura. Nos dois livros, a sua linguagem é muito visual. Quando a gente lê Açúcar Amargo ou o seu outro livro, Nina C., a gente vê a cena sendo feita. Você pode pegar o livro, entregar na mão de alguém e rodar o filme. Luciana também descreve muito bem. Aliás, a Luciana descreve. Quando você descreveu o jingle do hambúrguer, eu cantei. Você cantou junto, né? Imagino que sim. Eu também fiz. Não, eu acho que você conseguiu trazer pra gente uma vontade de estar nesse Rio dos anos 80, sabe? É muito gostoso. Deu uma nostalgia. É muito gostosa essa história. Como é que você estrutura o seu livro? Pois cada livro é um livro diferente, né? Tem livros que eu já sei o final, tem livros que eu desenho o final já num determinado momento, tem livros que eu sei grande parte, que eu só preciso encaixar algumas coisas, tem livros que eu não sei absolutamente nada, só tem o nome, tem livros que nem o nome eu tenho. Então, assim, cada um vem de uma maneira diferente, né? Então, esse, por exemplo, foi um livro que foi muito, 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 todos os detalhes muito estruturado. Quando eu terminei de fazer o planejamento desse livro, eu tinha um documento, esse e o Evidência 7, os dois tiveram esse tipo de trabalho. Eu tinha um documento de quase 100 páginas, só de planejamento. Você coloca diálogo quando você abre? Não, diálogo não. Não faço... Quando eu faço o planejamento... Não, mas de algumas cenas você não abre nenhum diálogo? Eu imagino, mas eu não escrevo. Mas eu já imagino que possa acontecer entre aqueles dois personagens numa determinada cena.
mas eu não chego a escrever o diálogo, não, porque eu acho que o diálogo ele é muito do momento que você está escrevendo. Uma coisa é você planejar, até porque chega no final, quando eu vejo o livro pronto, eu vejo que eu posso jogar o planejamento fora, que eu não fiz nada do que eu... Quer dizer, não é que eu não tenha feito nada, mas assim, muita coisa eu deixei de fazer, eu alterei, mudei. O planejamento conforta a gente um pouco, porque é muito angustiante você se deparar ali com uma tela de computador branca, em branco. O planejamento, ele é um guia, né? É um guia que você sabe um norte. Eu falo por mim, eu só escrevo com escaleta, eu só escrevo planejado. E você? No caso do Açúcar Amargo, que é o meu primeiro romance policial, né? E como ele se passa nessa cidade que eu inventei, né? Eu criei, e tinham muitas famílias ali, eu fiquei com medo de me perder. Então eu falei, vamos lá. Primeiro, eu parecia um maluco em casa durante a pandemia, porque eu fiz uma espécie de um mood board, assim. Uhum. E fiz uma árvore genealógica de todas as famílias da minha cidade, a relação entre elas, entre cada personagem, para eu não me perder. Então, Perfeito. a sobrinha do núcleo A é a namorada do rapaz da família B, e fulano tem ciúme de ciclano. Eu fui estabelecendo primeiro essa rede que eu queria. Depois, eu pensei, eu não posso me perder, então o que eu vou fazer? Eu vou escaletar por dia, por dia narrativo, a minha história. Porque, assim, o policial você não pode errar em Não. termos de uma coisa que aconteceu na sexta, de repente, você não pode dizer que ela aconteceu no sábado, senão aquilo muda tudo. E a tua história perde completamente a verossimilhança, né? Então, eu fiz uma escaleta por dia narrativo. Então, eu imaginei que dia começava a minha ação narrativa, por exemplo. A minha história começa no dia 6 de outubro. E que dia que ela ia terminar. E aí, de segunda a segunda, e o que acontecia em cada um desses dias. Mesmo que eu estivesse falando sobre ações que não necessariamente estavam escritas, mas eram ações ditas por personagens. Eu ontem, ou há 5 dias atrás, eu estava no parque, então tinha ali o dia do parque, fulano no parque fez isso, isso, isso. E aí foi a maneira que eu encontrei para não me perder, né? Mas eu também faço essa sequência num Excel. Eu trabalho com um Excel aberto, né? E todos os meus livros, eles seguem uma ordem cronológica, mesmo que volte, que tenha flashbacks, ele segue, normalmente, a linha principal narrativa, ela segue uma ordem, né? Então, eu vou colocando numa planilha Excel, onde cada coluna é um dia. Mas não necessariamente, não precisa ter todos os dias como você, segunda, terça, quarta, quinta, semana inteira. Mas os dias da narrativa, né? Do que eu vou escrever, porque fica mais fácil da gente não se perder. Outra coisa também, eu tenho essa planilha de Excel de dias dos capítulos e também de idade de personagens. Porque como eu também vou e volto em vários anos, né? Eu preciso saber os acontecimentos e qual a idade que cada personagem tinha em determinados acontecimentos, né, do livro. Então, isso também é uma forma de eu me guiar, assim, na hora de Eu tô escrever. escrevendo um que as idades mudam também, né? E eu fiz exatamente isso. No ano tal, eles tinham tal idade. No ano tal, essa tinha tal idade, essa tinha tal idade. Pra eu não me perder justamente porque a a gente se narrativa. perde, Aliás, claro. eu tô adorando falar desses bastidores da escrita com vocês, justamente para as pessoas que não têm acesso à escrita profissional. A escrita que a gente faz, né? Como é que você começa a estruturar uma história? Como é que você começa a pensar num livro? Luciana tem vários processos, Júlio tem outro. É legal a gente mostrar para quem está de fora como se estrutura um livro. Tá sendo uma delícia conversar com vocês. Pra mim, assim, é uma experiência que ela conversa muito com o audiovisual, né? Com a experiência em roteiro. Então, de alguma forma, o que eu escaleto em um roteiro é um pouco o que eu faço no livro também, assim. Eu acho que é uma coisa que eu puxei de uma outra área, assim. Porque no Nina C, como não era uma literatura policial, eu acho que foi um processo um pouco mais solto. Eu acho que ele foi escrito de uma forma um pouco mais leve, digamos assim. Eu escrevi todos os meus livros ainda sem ter tido contato com o roteiro, né? Eu fui fazer curso de roteiro há pouquíssimo tempo, me formei no ano passado. Então,
todos eles foram à base de puro instinto, né? E foi muito bem, tá, Luciana? Pois é. Mas eu hoje, com a cabeça de roteirista, eu sei que e eu tô tendo muita dificuldade. Eu tô trabalhando num livro novo agora, e eu tô tendo muita dificuldade de romantizar a história, porque eu tô muito crua, assim, sabe? Na hora que eu tô pensando nas cenas, eu tô pensando em cenas como se fosse um roteiro, mas não, é um livro. Eu posso expandir minha cabeça, Pode. posso dar uma viajada maior, sabe? Eu não preciso ficar naquele Não é só o que é enxuto. visto, Exatamente. né? Então, assim, eu acho que as formas de escrita são completamente diferentes, né? E existe, sim, essa similaridade na questão de descrever cena, descrever a imagem e tal. Mas isso eu acho que é uma forma, até que eu aprendi das leituras que eu lia, né? Os livros, hoje em dia, os livros são muito mais intuitivos, fazendo com que o leitor, ele imagine o local onde está. Né? As pessoas estão batendo o pé que tem que deixar o leitor fazer isso por conta própria. Eu ainda sou de uma época onde se descrevia, né, uma sala, um objeto, para colocar o leitor naquele local. Né? E eu acho que isso é que o roteiro faz, te coloca naquele local. Né? E, enfim, eu acho que foi de instinto todos os meus livros nessa questão. E agora realmente eu tô tendo um pouco Seu livro agora é uma ambientação completamente diferente da de Copacabana. Você foi para uma história em Roraima. A gente vai falar dessa história. Mas eu queria saber como que a ambientação constrói a sua história. Bom, quando eu comecei a escrever, eu pensava nos lugares que eu já tinha ido, né? O meu livro, Súplica em Olhos Mortos, começa em Londres, porque era uma época que eu estava indo muito, fazendo conexão em Londres quando eu morava no Cazaquistão. Eu vinha para o Brasil de férias e fazia muita conexão em Londres. Então, assim, era um ambiente que eu gostava, achava lindo a cidade, não sei o quê. Então, eu ambientei um pouco do livro ali. Tanto que um dos personagens é de Londres. Mas a raiz sempre foi Rio de Janeiro. Em todos os meus livros, a raiz forte é Rio. Né? Crimes em Copacabana é 100% Rio, Evidência 7 é 100% Rio, e a trilogia, esse também é 100% Rio. A trilogia tem umas viajadas, porque eu estava num momento de vida onde eu viajava muito. Eu passei 12 anos vivendo fora. Então, eu queria colocar ali as experiências, né, as sensações que eu tinha nesses determinados lugares, apesar de sempre trazer a raiz para o Rio de Janeiro. E para mim é muito natural escrever no Rio, porque eu não nasci aqui, mas eu vivi aqui a minha vida inteira. Eu vim para cá com 5 anos de idade, então eu sou carioca de coração, né? Você é de onde? Eu sou de Brasília. E Crimes em Copacabana foi uma forma de resgatar essa minha infância, adolescência de Copacabana, porque eu morava no Leme, então eu fazia tudo em Copacabana, caminhava aquele bairro de cima para baixo. Tem muita coisa na rua Gustavo Sampaio. Eu né? morava ali. Eu falei, ela morava na Gustavo Sampaio, não é possível. Gente, a invasão do apartamento aconteceu na minha casa. Olha! Aquilo ali é verdade. Não Peraí, foram traficantes, não Você foram botou um traficantes. capítulo no seu livro que aconteceu na sua casa. Vamos daí. Então, Conta essa assim, história. aquilo ali, quem assim, da minha família, todo mundo morre de rir, né? Porque eu contei a história. Minha casa foi invadida por ladrões, né? Naquela mesma cena, a gente estava num bar, era um carnaval. Talvez seja por isso que eu não gosto de carnaval. Ficou traumatizada. Era um carnaval, os adultos, eu era pequena, eu devia ter o quê? Uns 10 anos, talvez. Os adultos todos num bar ali no Leme, na Taberna Atlântica, que existe até hoje, que inclusive aparece no livro, né? Aparece. Eles tomam chopp nessa Taberna Atlântica. Exatamente. Eles estão lá quando eles são informados, né? E aí as crianças cansadas, o apartamento era muito próximo, era na Gustavo Sampaio muito próximo, a gente foi para casa, as crianças, né? Chegando em casa, minha irmã era mais velha, abriu a porta e eu e minha prima, que tinha mais ou menos a mesma idade, a gente foi direto pro quarto. Atravessou o apartamento e foi direto pro quarto. E forçou a porta estava trancada.
E a gente ainda brincou, bateu na porta, tem alguém aí, tem alguém aqui, Tinha. sem noção nenhuma, né, da coisa. E a minha irmã reparou que a televisão estava virada, aquele tubão de televisão, né, virada, o local do videocassete não estava vazio, e a minha irmã, vambora que tem ladrão dentro de casa. Ela E aí foi esperta. e saiu todo mundo correndo. Presença de espírito dessa irmã, hein? Exatamente, mas ela tinha 15 anos já, né? Hum. Saiu todo mundo correndo, deixou o apartamento aberto, saiu correndo, não sei o quê. Aí, umas ficaram no prédio e a minha irmã mais velha foi lá no restaurante avisar. São quantas irmãs? Somos 3. Na verdade, somos 5, mas essa é outra história. Mas somos 3, assim, de pai e mãe somos 3. E aí, minha irmã chegou lá e falou assim, o apartamento está sendo assaltado e as meninas estão lá. Meu Deus, imagina sua mãe. Exatamente. Então foi todo mundo pra lá. E aí foi aquela confusão, chamou polícia e tal. Mas então, a invasão existiu no apartamento 305. Agora você vê como é legal. Não é legal a invasão, mas como é legal a experiência do autor. Tá na página do seu livro. A coisa aconteceu comigo, tá na minha personagem, na Yolanda, nos pais da Yolanda. Gente, eu adoro fazer isso. Em todos os meus livros. Júlio também. Eu É a melhor apareço. parte, Júlio né? também. Eu apareço em todos os meus livros. Eu também, mesmo que não diretamente, né? Ainda que travestidos, né? Eu brinco que no Açúcar Amargo eu tô em 3 personagens. Eu sou repartido no morto, no detetive, no Davi, e na heroína, né? Existe uma heroína, uma parceira de investigação dele, que eu acho que tem alguma coisa minha ali também. De alguma forma, os 3 ali sou eu expurgando alguns demônios, digamos não, assim. eu não sou assim tão, de forma tão empírica, não. Eu tô mesmo. Eu. Você se escreve, Luciana? Não, mas é assim, tem uma passagem nossa de vida, né? A gente viajando com os meninos, meus filhos pequenininhos, né? E a gente em Coimbra, não sei se vocês já foram a Coimbra, mas Coimbra é uma cidade que é alta e baixa, assim, tipo Salvador, né? Tem a parte alta e uma parte baixa, cheio de escada. E a gente, eu e meu marido, com 2 carrinhos e 2 bebês, subindo escada, descendo escada, carrega carrinho, não sei o quê, e vai... E Que aquela função? Pois é. E aí a Betina, que é a protagonista, uma hora tá subindo essa escada e encontra um casal carregando o carrinho de bebê. Sou eu e meu marido carregando o carrinho de bebê, entendeu? Era Então, assim, mesmo? Ai, eu adorei. botei isso no livro, né? Então, assim, e não são em todos, não, porque esse aqui eu esqueci de botar. Mas na trilogia, todos eles aparecem na Você cena onde eu praticamente tô. Tipo Hitchcock. Hitchcock, exatamente. Tipo Hitchcock, entendeu? Eu apareço lá. O assim. Júlio, nesse livro, Açúcar Amargo, quero mostrar ele aqui de cima. Açúcar Amargo. A inspetora de polícia, coincidentemente, eu sou Cláudia Felício, e a inspetora de polícia é Flávia Felício, que faz dupla com o jornalista para descobrir o crime. Aí tem a gente também premia quem tá na trajetória com a gente, né? Eu tenho isso também de brincar com nome, assim, eu pego o nome de alguém que eu conheço, eu coloco no personagem. Não quer dizer que o personagem seja essa pessoa. É uma homenagem, né? Outro dia eu tô escrevendo um livro novo, e aí eu botei um nome de uma amiga minha numa personagem, Laura. E aí eu contei pra minha amiga como é essa personagem. Ela falou, Júlio, mas isso é uma homenagem? Eu falei, claro que é. Tô dando um nome da personagem pra você, mas você não é a Laura, evidentemente. Aí ela riu, assim. Yolanda foi inspirada em uma delegada real, em alguém que você conheceu? Não, Yolanda é uma junção de todas as mulheres da polícia daquela época dos anos 80. Como elas foram corajosas de desbravar aí um universo tão masculino, que, na verdade, até hoje é assim, mas hoje a gente vê muito mais mulheres, inclusive em comando, né, da polícia. Mas naquela época, eu acho que devia ser um terreno muito mais hostil para elas, né? E o fato de eu ter colocado ela como sendo a única mulher, que obviamente não é verdade, é uma forma de homenagear todas essas mulheres que Quero falar desbravaram sobre isso. A Yolanda tem um papel de protagonista o tempo inteiro. Aliás, ela é a protagonista, mas ela tem um papel ativo. Quando prende o touro bravo, embora o companheiro dela tenha dado um tiro por trás na perna, quando prende o touro, é ela que faz essa prisão. Como é que você colocou essa mulher num centro de uma narrativa nos anos 80? Como é que você fez essa ambientação dessa mulher nessa delegacia e nesse papel de agente da ação? Ah, porque eu quis. É assim que tem que ser, né? Enfim,
eu tenho essa característica de só escrever livros com protagonistas femininas, né? Eu acho que a ficção policial, por muitos anos, ficou aí deixando de lado a mulher ou em papel de vítima ou em papel de assistente, mas Tá, mas é que nunca ele no está falando de protagonismo. 1980. Uma Pois mulher é. na polícia em 1980. Pois É é. mais problemático ainda. Então, Yolanda, ela era uma mulher que entrou na academia de polícia aos 20 anos, né? A única mulher, e ela se empoderou lá dentro, né? Ela se armou para sobreviver a isso, né? Então eu coloco toda a questão do machismo que existia, né? Bom, existe até hoje, mas assim, eu fico imaginando um ambiente onde 100% são homens e você ter que trabalhar, se impor da maneira, se empoderar por você mesmo. Você não pode depender de ninguém ali. Por isso que ela era tão amargurada, assim, né? E por isso que ela fez um contrabalanço com o Carlos tão bacana. Porque o Carlos é aquele cara despojado, que tá tentando aí quebrar o gelo dela, tal, e ficam se engalfinhando aí tipo estilo Gato e Rato, né? Que eu até peguei o Gato e Rato como referência, né? A série Gato e Rato. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Só de nome. Eu via muito quando eu era pequena. Não sei quando era 90, eu acho, anos 90. E, enfim, eu quis trazer essa personagem empoderada naquele tempo, né? Você estava falando sobre a questão da ambientação Sim. e eu me peguei pensando, eu tentei dar a essa minha cidade fictícia, a Nova Nassau, um quê de um filme do David Lynch. Mas Twin tem Peaks. tudo, tem tudo. Não tem pouco, não, tem tudo. É um lugar que tem uma estranheza que é quase alguma coisa que não é real. Uhum. Tem alguma coisa estranha, esquisita. Alguns personagens são esquisitos. Me veio essa ideia, que foi na verdade, foi uma coisa racional na hora de fazer o livro, né? Eu vou falar isso exatamente agora com você agora. Os seus personagens têm, nos 2 livros, perfis psicológicos muito complexos. São personagens com muitas camadas e que fazem coisas que a gente não está esperando. Como você montou isso? Olha, A Luciana faz planilha de Excel. Você? a planilha é mais uma questão da narrativa, né? De como que eu vou ordenar a minha história. Mas a construção dos personagens, cara, vem da minha paixão por psicanálise. Claro, evidentemente que não é um livro psicanalítico, mas eu acho que tem alguma coisa ali de mergulho um pouco na mente ali de algumas pessoas, do que a opressão pode causar no ser humano, né? Como que de alguma forma o seu desejo oprimido, como você não pode externalizá-lo, ele vai para o mundo externo como uma aberração, como grotesco. Até porque a gente tem 2 porções na alma humana, né? Eros e Thanatos. Eros é o amor, Thanatos morte. Se não sai por Eros, Vai por Thanatos. Vai. Na verdade é isso, assim. Eu acho que... eu não gosto de usar a palavra moral, porque eu acho cafona, moralista, assim. Mas eu acho que se tem alguma coisa que possa resumir pelo menos a ideia do meu livro, é um pouco isso, assim. Como que a opressão, ela reverte o desejo em pulsão de morte. E como que isso pode, enfim, ser hostil, não só para quem vive isso, mas para quem rodeia, né? deixa eu falar de personagens seus, então. Eu queria que você me desse 3 características de Davi, Flávia e de Cris, que é o Vamos. morto. Vamos começar pelo Davi morto, é um né? deixa eu falar quem é Davi primeiro. Davi é um jornalista que é destacado para fazer essa investigação em Nova Nassau. E lá ele encontra uma investigadora de polícia que se chama Flávia Felício, maravilhosa. E o Christian, é o morto. É o rapaz que aparece morto no engenho de açúcar, todo maquiado e nu. Começamos por quem? Eu vou começar pelo Chris, porque realmente foi a sementinha de tudo, né? Apesar de ser um personagem que já começa o filme morto, Foi o gatilho. ele é o gatilho de tudo e é ele que é o estopim da ação de todo mundo que tá ali na cidade.
Cara, o Christian, na verdade, ele sou eu um pouco. Eu acho que ele tá ali representando um jovem com algumas questões na sua juventude que não poderia colocar pra fora essas questões. Eu acho que ele é um rapaz muito sonhador, muito lúdico, muito artístico, num contexto em que qualquer coisa que não fosse pragmático deveria ser apagado. Então eu acho que ele traz essas marcas. Então acho que tem um pouco de um Júlio mais jovem, Tem. que precisou passar por coisas. O Davi, ele pra mim, ele não é o herói, pra mim a heroína da trama é a Flávia, Ah, eu também acho. porque a Flávia ela tá ali como a personagem da justiça. Pois é. Ela é o elemento ético do livro. O Davi, ele é o anti-herói, né? Eu queria brincar, eu queria que tivesse um anti-herói e uma heroína juntos. Ela como a retidão, e ele como essa pessoa que vai experimentar essa cidade. Mas E ela vai ser retidão, sucumbido por ela, de ela alguma forma. retidão até uma parte, porque ela tem o passado dela também, ela Não, traz os fantasmas Não, dela que estão ela lá traz os no seus armário. fantasmas ligados àquela cidade, mas ela tá ali pra fazer uma espécie de uma reparação histórica. O que eu quis colocar na pergunta foi: a Flávia é uma retidão, é a justiça, mas ela tem os fantasmas Tem, dela também. tem. Eu não É. acredito em personagem Ah, unidimensional. tem que ter. É. Senão você acaba virando muito folhetim. Se nem o folhetim hoje em dia, os personagens são tão unidimensionais, quem dirá a literatura, É. onde a gente pode, enfim, Luciana, voar, né? então destaca 3 personagens seus e quais são as características principais desses personagens? Bom, vamos falar sobre a Yolanda, né, que já falou. A Yolanda é uma Adoro mulher Yolanda. Ótima que personagem, parabéns. obrigada. A Yolanda é uma mulher que todas elas têm essa fome de justiça, né? Todas as minhas personagens têm essa fome de justiça, cada uma com sua particularidade, né? A Yolanda, ela tá querendo desbravar esse mundo aí machista, dominado pelo homem, e se impor, e mostrar que ela pode, né? A Val Rich, que é de Evidência 7, é uma mulher que ela é toda cheia de problemas do passado também, traumas do passado. Ela tem um problema com a filha adolescente, ela também é investigadora da Polícia Civil, e ela teve um rompimento no casamento dela, brusco por conta de uma traição, e ela tinha aquela ideia de que a família era uma coisa sagrada, porque os pais dela ela não teve pais com essa referência de um casamento feliz, né? O pai dela abandonou a mãe de uma hora para outra, e ela tem todos esses traumas e ela precisa ser uma boa policial também. E ela tem muita dificuldade de se abrir para novas experiências, né? Para novas pessoas. E isso faz ela também uma personagem muito especial por conta disso. E a Duda, que é de Aquilo que Nunca Soube, a Duda é uma mulher, uma empresária, e esse livro ele trata de alienação parental. Né? Então, ela é uma empresária que foi abandonada pela mãe aos 6 anos de idade. E 3 décadas depois, ela tem a chance de descobrir por que a mãe dela abandonou. E saber essa verdade é muito pior do que não saber, né? Aquela história da ignorância, às vezes, é uma bênção, né? Ignorância protege de vez em quando, né? E ela começa a investigar os motivos por que a mãe foi embora, né? Ela tem acesso a essas fitas cassetes aqui, que são diários da mãe. E ela começa a escutar a história da mãe dela. Então, a mãe dela, a Sarah, é uma protagonista também no tempo dela, né? Tem 2 linhas de tempo aí nesse livro. Tanto que esse livro eu acho muito bacana porque essas páginas pretas aqui... Ai, desculpa. Essas páginas pretas aqui, elas são as gravações. Todas que são páginas pretas são as gravações que ela escuta, né? Ah, ótima estética. E
Então, a Sara é a protagonista nesse tempo, nessas páginas pretas, né? E a Duda é a filha, 3 décadas depois, descobrindo a história da mãe dela. Uma história que nunca foi contada para ela e que ela desconhecia completamente, né? E aí que tá toda a questão da alienação parental aí. Fala um pouco desse livro, por favor, Luciana. Pois é, ele começa assim, ela é herdeira de uma joalheria, né? O pai dela é dono, na verdade ele é filho de joalheiros que chegaram ao Brasil e que montaram essa joalheria. E é um império, né? É uma joalheria. Eu pensei numa grande joalheria brasileira, mas enfim. A gente não pode falar o nome. Não pode falar o nome, Aí mas eu todo mundo pensei assim, pensou. como se fosse isso, né? E ela herda isso. O pai dela tá para se aposentar. O pai dela é um cara muito conservador. Tem um sobrenome Castelo Branco, né? E ele se diz que é parente do Castelo Branco, né? Então ele é a favor de ditadura militar, enfim, ele é saudoso desse extremismo todo, né? E ela assume a joalheria, e no momento que ela assume a joalheria, ela idolatra o pai dela, tirando essa questão, né? Ela idolatra ele pelo que ele fez, pela vida que ele teve, construiu esse império. Foi abandonado pela mulher, que levou o filho mais novo, né? O irmão dela mais novo. E criou essa menina para ser essa grande empresária, essa mulher, né? Pau para toda obra, tal. E aí ele sofre um acidente de helicóptero e fica entre a vida e a morte. E enquanto ela tá lá no hospital, uma antiga empregada vai visitar e entrega essa caixa com 12 fitas cassetes, dizendo que tinha encontrado o diário da mãe dela. Que não sabia que tinha isso, ela sabia que tinha, ela achava que era um curso de inglês. Oh. Como é o nome? Change. E eu já vou contar a história disso aqui, de como surgiu isso aqui. Então é uma fita cassete escrita Change. Antes de tudo, vamos explicar o que é uma fita cassete. Pra quem não sabe, né? Até porque essa fita existe, eu encontrei essa fita na rua. Essa é a coisa mais icônica, assim, do livro. Eu estava num processo de crise existencial, porque eu não sabia o que eu ia escrever. Eu tinha acabado de escrever Evidência 7, achava que Evidência 7 era o meu livro mais fantástico. Ele é um livro fantástico, tá? Mas eu achava que era o melhor livro que eu tinha escrito até então, e achava que nunca mais ia escrever um livro tão bom. Sabe aquelas coisas, aquelas dúvidas que passam na gente, né? Sabendo, conhece né? todo mundo. E eu tava nessa já de semanas sem saber o que eu ia escrever, até que um dia eu passeando com a minha cachorra, encontrei essa fita cassete no chão, na pracinha, em frente de casa. Só que não era Change, era Up to Date, o nome que tava aqui em cima. Aí eu olhei e falei assim, putz, o que será que tem escrito, gravado nessa fita cassete? Porque fita cassete era o que a gente escutava música antigamente, né? Inclusive a gente gravava as nossas músicas Gravava do no rádio, né? Sou desse Apertando, tempo, né? E quando o cara falava o nome da rádio no meio Transamérica, você Ai, que lembra raiva. disso? Que raiva. Pois é. Então a gente escutava nisso. E aí eu vi essa fita. Passei uma vez à tarde, fui lá, a fita tava de novo e aí eu já tinha pensado na história. Você fala, essa fita é pra mim. E aí no dia seguinte eu cheguei lá, a fita tava lá, peguei a fita, levei pra casa, higienizei, claro. E ela tá lá, exposta assim, pra mim, né? Muito bom. E aí ela recebe essa caixa com 12 fitas cassetes. Não, eu tô pensando assim, quais são as inspirações do autor para escrever uma história? Olha que coisa inusitada. Um bastidor aqui, uma curiosidade. Você passeando com a sua cachorra pela rua, viu a fita, voltou para casa, voltou pra rua, a fita continuava lá. Você fala, essa fita é pra mim. Graças à incompetência, né,
Não vou nem entrar por esse Da lado. limpeza Da pública. limpeza, Vou nem né? entrar por esse lado. Vou entrar, assim, na curiosidade de uma autora, da visão de um autor, É, passar e ver aquilo como um potencial, como uma história que mereça ser contada, e a partir daí você As desenvolver pessoas- toda uma narrativa. Exatamente. As pessoas sempre perguntam assim, mas de onde vem a sua inspiração, né? De onde vem a sua... Essa pergunta é clássica. A inspiração ela pode vir de qualquer lugar, É, assim. é. Vem de uma fita que você encontrou, É. vem de uma imagem que veio na minha cabeça. Eu sonho muito também. Eu também. Ah, é? Mas isso a gente Ai, faz- gente, eu não sonho nada, a que gente, pena. a gente fala isso depois, porque isso é um outro assunto, senão a gente vai atropelando. E aí ela recebe essas 12 fitas cassetes e ela tem ódio da mãe dela. Porque o pai dela sempre, né, contou uma narrativa para ela sobre a mãe. Por que que ela abandonou ela e o pai, né? E por que que ele escolheu o menino? Por que que ela escolheu o menino para levar? E ela tem ódio da mãe, ela não pode nem ouvir falar na mulher. E ela não quer escutar isso. E acaba que ela escuta. E aí ela vai escutando, até que ela descobre a verdade por trás, né? É uma história, é um suspense psicológico. Ele é bem diferente dos outros livros, não tem essa, não é um thriller de daquela, né, ficar cansado, assim. É um suspense psicológico. É puxado, assim, bastante pro drama familiar também. Tem um plot twist bárbaro. Agora, a minha próxima pergunta. Como você define um ponto de virada? Pois eu vou definindo tudo antes, né? Como eu te falei. Num livro, quando eu começo a planejar, eu vou definindo tudo. Eu penso quando vai ter todos os nós ocultos, que eu chamo, que são aquelas pequenas informações que o leitor não percebe que aquilo é importante, mas ele vai perceber lá na frente que é, né? Então, tudo é colocado no ponto certo. Na minha planilha Excel, nós ocultos tem uma cor, o ponto de virada tem outro, assim, as células, né, na planilha. É uma metodologia de trabalho mesmo, né? É tudo encaixadinho, né? O gancho tem lá seus lugarzinhos de gancho. E aí, quando eu fiz a reviravolta desse, foi aquilo que eu falei. Que eu cheguei nisso, eu tinha um monte de nós oculto que eu tinha plantado aí pela narrativa, que eu precisava dar uma explicada. E aí eu tive que mudar o final da história. E ficou mais... Para você ter uma ideia, a Cláudia Lemes, ela fez a leitura crítica do livro, né? Quando ela chegou no ponto de virada, ela botou assim, chocada. Ela só botou assim do lado, chocada. Eu falei assim, se eu conseguir chocar a Cláudia Lemes, tá bom. Pra quem não sabe, a Cláudia Lemes é, assim, uma das maiores escritoras... Grandes referências da literatura policial brasileira. Então, assim, eu fiquei muito, muito, extremamente satisfeita com esse livro, com o resultado dele. Foi um livro muito bem pensado e ficou muito bacana, realmente. E você? O que te inspira? Alguma coisa te inspirou para escrever Açúcar Amargo ou Nina C? Alguma coisa te chamou a atenção, como a fita da Luciana? Não, no caso do açúcar foi a imagem que veio na minha cabeça sem explicação nenhuma, que eu acho que tem a ver com sonho, com inconsciente. Eu acredito muito nessas coisas, né? Eu acho que quando você sonha, na verdade, é o seu eu mais profundo jogando ali pra fora dicas pra você mesmo. Olha isso aqui, se debruça sobre isso. E me veio essa imagem desse menino. Mas já, logo quando esse garoto me veio na cabeça, eu já pensei assim, opa, eu sei sobre o que eu quero falar. Que eu acho que eu acho que é o primeiro norte. Sobre o que você quer falar? Que história você quer contar antes de qualquer personagem? Antes de existir uma policial, antes de existir um jornalista, sobre o que você quer falar, né? Porque eu acho que isso serve pra tudo, pra literatura, pra roteiro, pra qualquer tipo pra cinema. Foi exatamente o que aconteceu nisso aqui. Essa questão da alienação parental era algo que eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, um homem muito próximo a mim, que sofreu, que foi alienado, né? Pela ex-esposa, e que a filha dele não quer ver ele nem pintado de ouro, né? E ele perdeu a relação com a filha, né? A filha hoje vai fazer 18 anos, ele não fala com a filha desde os 10.
Então, assim, e isso me angustiava demais, sabe? Porque essa mãe foi cruel o suficiente para criar memórias falsas na menina, né? E isso é de uma crueldade muito forte. E era um tema que me inquietava muito. Eu falei, eu preciso contar essa história. Tanto que aqui eu trato ela sendo alienada, né? Mas eu trato também a alienação vinda por parte de uma mulher, né? Uma mulher alienando um marido e o marido, no caso dela, o pai dela que alienou ela. Para mostrar que a alienação parental não é indiferente de gênero. Ela tem relação com o caráter de cada um, né? E as pessoas não percebem que a alienação parental está fazendo mal para a criança, para uma vida que vai ser impactada pro resto da vida, né? Então é a questão Mas de qualquer disso. forma, então, na sua história você sabia sobre o que você queria falar. Exatamente. E aí, a partir dessa definição, as coisas vão acontecendo. Aí é trabalho, aí é labuta, né? Sentar. Mas o Açúcar Amargo, quando me veio essa imagem desse rapaz morto, eu sabia que eu queria falar sobre opressão e conservadorismo. Qualquer história que viesse a surgir na minha cabeça, surgiria a partir dessa Seria premissa. isso. Entendeu? E aí a coisa se desenrolou. Quando o seu leitor terminar o seu livro, você quer que ele fique com o que do seu livro? Eu gostaria muito que o meu leitor, que ele ficasse com a ideia de que é preciso ser livre. Eu acho que o personagem morto do meu livro sou eu dizendo que se você não fizer algumas coisas na sua vida e tomar as rédeas da sua vida, você vai ser engolido por ela. Entendeu? Luciana. Esse daqui é exatamente isso. É a questão da crueldade por uma pessoa ter finalizado um casamento com outra, usar uma criança que não tem absolutamente nada a ver com essa briga conjugal de escudo para atingir o outro. Isso te bateu mais fundo, você como mãe? Eu já era mãe quando... Eu acho que bate, né? A gente sempre se conecta com personagens. Eu, por exemplo, tive uma fase que eu não podia pensar em escrever histórias onde crianças sofriam, né? Hoje eu tô na fase onde eu não posso pensar em adolescentes sofrendo, porque meus Claro. filhos são adolescentes, né? Então, outro dia um amigo meu, a gente tem um grupo de amigos que eles estavam trocando informação de filme, não sei o quê, e aí eles falaram assim, olha, tem esse filme no streaming tal, tá maravilhoso, não sei o quê. Aí eu fui ler a premissa, era assim... um adolescente na universidade, aí era um shooting daqueles dos Estados Unidos, né, numa universidade. Eu falei assim, você tá doido, eu não vou nem ver isso. Meu filho tá estudando em universidade, você tá louco que eu vou ver um filme desse? Quando você tá escrevendo a sua trama, existe aquele momento em que você escreve alguma coisa que você sente que você tá se revelando? Você pensa assim, sei lá, se o meu marido estiver lendo essa cena, ele vai sacar. Não, mas isso, assim... Mas não tem Não, coisa mas que é mais forte Mas pra o meu gente? marido é engraçado, né? Porque o meu marido levou muitos anos para ler meus livros, porque ele não é leitor de livros de entretenimento, né? Ele lê muito livros, ele gosta muito de história, enfim. E aí, ele levou muito tempo para ler. Falei assim, Márcio, pelo amor de Deus, tá na hora de você começar a ler meus livros. Tá? Passou da hora, né? Passou da hora, né? Já tô no 6º livro, você ainda não leu o livro. Bom, quando ele foi ler o primeiro livro tinha um triângulo amoroso. Aí ele falou assim, da onde você teve essa ideia de triângulo amoroso? Aí você tem que responder, ué, da vida? Foi muito engraçado, ele sempre acha Você que tá tem pensando nisso há algum pensando tempo? Como é que é? Mas é engraçado, assim. Não, mas eu não tenho essas preocupações assim, não. Eu confesso acho que não. durante o Açúcar, alguns momentos eu falei, escrevo isso, não escrevo isso. E às vezes as pessoas não vão nem sacar nada. É mais um exercício de você né? com você. Porque às vezes é alguma coisa que você fala assim, tô dando bandeira de alguma coisa. Vamos dar.
Acho que. Não é nada assim, não é que eu esteja escrevendo uma cena que aconteceu comigo ipsis literis, mas Como assim. o apartamento dela. Mas às vezes assim, é até um personagem, uma frase que o personagem fale, uma argumentação, uma contra-argumentação. Que você fala assim, se alguém estiver lendo e me conhece, vai saber Vai exatamente saber. sobre o que eu tô falando aqui, sabe? Mas assim, no caso do açúcar, eu embarquei e fui. Não sei se eu tive essa preocupação, não. E eu coloco muita coisa Assim, eu tenho um tio muito engraçado que ele tem umas frases ótimas, sabe? Sempre que ele fala essas frases, eu vou anotando. Eu tenho um caderninho só das frases, assim, que eu vou Ah, escutando e anotando, né? Para serem usadas, assim, ao longo da minha carreira. Nem, não são todos os livros que eu consigo usar, né? Mas alguns sim. E tem uma dele que eu vou usar no próximo livro, porque vai encaixar perfeitamente, que são frases, assim, muito boas, né? É, E eu acho que isso é engraçado, porque ele, toda vez que se ele for ler o livro, ele vai saber que aquela frase foi ele que disse, uhum. né? E Você esse pode falar livro, qual é a frase? Fiquei curioso. Eu também. esse daqui tem uma frase dele, esse aqui tem uma falta, ele fala falta, não, não é falta de absolutamente não, é outra, que agora eu não me lembro qual é. Putz, deixa eu tentar lembrar, vai, faz uma É, pergunta pra ele pra eu tentar lembrar O a Júlio frase. escreveu um outro livro chamado Nina Centro, o Luxo e a Mentira. E nesse livro que ele escreveu comigo, fizemos juntos, tem frases, muitas frases do meu pai. Inclusive tem uma que vou até ver se eu acho a ilustração, que meu pai falava com muita frequência, que é quem não puxa saco, puxa carroça. Hum, E aí a gente fez uma imagem puxando carroça. esse livro foi muito curioso, né? Porque ele aconteceu de forma inversa, né, Cláudia? Ele começa como um roteiro É, e depois se torna um livro. foi. A gente começou a Não é um escrever esse caminho livro. muito habitual, na verdade, né? Geralmente Geralmente. é o contrário, É, né? A gente escreve o livro para depois fazer o roteiro. exatamente. Aqui a gente começou fazendo esse roteiro como uma série de TV. Aliás, eu quero dizer que os direitos desse livro foram Nina Centro, o Luxo e a Mentira, livro meu e do Júlio. Esses direitos foram vendidos por uma produtora inglesa ai, que que bom! está tentando vender esse livro Pro para audiovisual lá para fora. streaming. Legal, legal, Mas é um legal. livro voltado para o público jovem Entendi. adulto. São outras questões aqui. Você quer falar um pouco desse livro, Júlio, que a gente escreveu? Quero. É um livro que eu tenho muito carinho. Obrigada, eu também. Inclusive porque é um livro que acho que ajudou a selar até a nossa amizade. Como eu disse, é um público completamente diferente do Açúcar, né? Ele é um público de jovens adultos. Ele tem como premissa esse mundo digital, esse mundo de redes sociais que a gente vive, e a formação da personalidade no mundo digital, que eu acho que é uma questão mais atual impossível. A gente pega essa geração Z agora, né? Os seus adolescentes, por exemplo, eles já nascem com uma tela, né? Uhum. Essas crianças, elas já nascem no mundo, inseridas nesse mundo. E aí você tem a criação dessas personalidades, né? Desses perfis. E aí a gente começa a analisar que o mundo virtual muitas vezes é muito mais o que as pessoas gostam. Muitas vezes não, ele é, né? É muito mais o que as pessoas gostariam de ser do que necessariamente o que elas são. Então você abre um Instagram da vida, você tá vendo uma fatia muito pequena da vida de alguém. Em Uhum. geral, é a fatia bem Boa. sucedida E aquela dessa, quer mostrar. porque evidentemente é aquilo que ela vai mostrar, porque ninguém vai mostrar um fracasso, né? Ou Hum, uma dor. E como que isso faz mal, de alguma forma. Ainda é mais muito quando, nocivo. quando você. Se faz mal pra gente que já é adulto, imagina um É. adolescente que tá em formação. Eu acho que partiu daí. E aí a gente criou é, essa, essa entidade chamada Nina C, que é uma espécie de uma blogueira anônima, muito famosa. Ela fala sobre os famosos, sobre as celebridades,
só que sempre de uma maneira muito ácida, Mas muito... ela não aparece. Ela não aparece. E a graça dela é exatamente essa. Ela faz pode falar que ela tá montagens numa com os festa, artistas. que ela pode falar que ela tá numa festa do seu lado e você nunca vai saber quem é ela. E isso gera mais burburinho na mídia Uhum. social e as pessoas ficam cada vez mais curiosas consumindo esses textos que ela publica. Uhum. E aí ela é uma artista gráfica, então ela faz brincadeiras com as imagens dos famosos. E ela cai no gosto dessa geração, vira um fenômeno. E aí, como ela já é um fenômeno, um editor de uma revista de variedades, o Lorenzo Marini, entra em contato com ela e faz um convite para ela ser a nova colunista dessa revista, né? Dessa revista digital. E mais não posso contar. Tá porque certo. ela se vê num dilema. E aí a história acontecerá. Bacana, Eu conto mais bacana. uma coisa. Tem Nina C, que é a Júlia, e tem o menino que é o Theo, que é quem inventa esse avatar na rede social. E aí, então, eles seguem trajetórias muito diferentes. São trajetórias opostas. Esse menino que é apaixonado pela rede social, ele entra nesse mundo dos famosos e ele se desinteressa totalmente. E a Júlia, que não estava nem aí para o glamour, para o Gramonde, ela fica fascinada Eu com não ia aquilo. contar, mas como a Cláudia já contou, Não, não porque conta a a Nina C, história. na verdade, é um jovem gay, dentro do armário, um adolescente, né? É jovem, na verdade, tem 19 anos, 20 anos. E ele tem uma vida, ele é de uma família muito conservadora, e ele fica ali no mundinho dele, ele é apaixonado por esse mundo de celebridades, porque pra ele é uma fuga da própria realidade. Da vida que ele acha pão com ovo demais. Demais. Quando ele recebe esse convite, ele fala, eu não posso me revelar nunca, meu pai jamais vai entender isso e tal. E aí ele chama a melhor amiga dele, que é amiga dele de Pra faculdade. fingir que é ele. Pra fingir que é a Pra Nina ser o C. rosto Então dessa ela personagem. vira o rosto da personagem e ele é o cérebro. Mas é claro que isso vai dar... vai gerar problemas. Agora uma pergunta, assim, pra vocês. Como é que foi a dinâmica de escrever junto, assim? Eu tinha curiosidade de saber como é que é. Todo mundo pergunta isso pra gente, né? A gente Eu acho adora assim, escrever junto. como a gente porque isso começou como um roteiro. A gente roteirizou e já estava pronto. E aí a gente falou, vamos fazer o inverso, vamos pegar esse roteiro e transformar num livro. Então, assim, a gente meio que já tinha a história pronta, né? A gente já sabia exatamente. Mas um escrevia e o outro... Não, a gente escrevíamos escreveu, juntos. eu e Cláudia sentados lado a lado. É mesmo? Isso tá lá. A gente tem isso no nosso Instagram, inclusive, né? Falando, Legal. apontando, um A do gente lado do pegou o outro. roteiro e a gente foi transformando esse roteiro Entendi. em literatura, Entendi. né? Mas às vezes acontece muito o contrário. A gente tá com uma encomenda de uma comédia agora e que a gente tá escrevendo direto no roteiro. Escaletamos e estamos só fazendo agora, abrindo cada diálogo. caso é um caso, né? Entendi. Bacana. Mas pra gente escrever junto é um prazer, né? Eu Primeiro gosto. porque eu e Júlio somos amigos há muitos anos. A gente sai junto, a gente viaja junto. Então escrever com uma pessoa que você é muito próxima Você tem uma intimidade, é uma muito delícia. bom. E Cláudia vem de um histórico, né? De livros para jovens, né? Então, eu acho que ela é muito familiarizada, Com assim, essa... sobre a cabeça. Ela entende como funciona a cabeça. E é importante o linguajar, né, gente? Porque Exatamente. mudou tanto, gente. As gírias hoje são tão diferentes, assim. E nesse livro a gente fala muito de gíria digital, né? Fake, influencer, glamour. É muito um retrato mesmo, assim, dessa realidade de hoje, sabe? E como que isso pode fazer mal, se você não tiver cabeça o suficiente, né? Pra entender. Outro E dia... Nina C, qual foi a cena que você mais gostou, Júlio? De escrever? Eu gosto do dia de Cinderela, da personagem. É uma cena que ela faz tipo uma linda mulher, sabe? Sei. É quando ela é chamada pelo editor pra... Enfim, que ela tem um evento, ela precisa passar por um styling. Quase Diabo Veste Prada. Tem total, tem muita influência. Tem muito a ver com o Diabo Veste Prada, esse livro. É muito louco, né? Porque é um livro tão diferente do Açúcar, assim, eu fico perguntando... Às vezes eu fico me questionando se eu conseguiria ter escrito sem você, o Nina C. Acho que não. Eu acho que o processo do Açúcar, pra mim, foi mais fácil.
do que esse universo jovem, assim. Eu acho que você ajudou O muito pra universo isso. jovem pra mim é bem difícil. É, E Júlio, ela é muito tranquilo, né? Porque na escrita de Açúcar também eu palpitei horrores. E ele aceita os palpites, ele se faz sentido, leva. por que Se faz não, sentido, tem sabe? que. Não, eu não trato, assim, o que eu escrevo como alguma coisa hermética. Eu acho que você. Você tem que ser fiel à tua história. E assim, a leitura crítica é isso, né? Você Exato. colocar na mão de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum daquele universo que você criou e você estar aberto para receber as críticas. Leitura Né. crítica, só pra quem não sabe o que que é, geralmente quando a gente termina um livro, a gente entrega esse livro pra alguém, em geral do meio editorial, né? E essa pessoa faz esse trabalho, ela lê esse livro e ela vai literalmente canetar o seu livro, ela vai dar Dá uma opiniões, análise. sugestões, análises. Porque é isso também, a gente de alguma É uma forma. parte muito importante É. da É muito escrita da importante, gente. porque a gente quando entra nesse universo, né, a gente fica tão imerso a ele que nesse universo que a gente cria, que a gente não vê, às vezes a gente deixa de falar alguma coisa que é importante, porque Total. na nossa cabeça faz tanto sentido, Exatamente. né? As Tanto outras que tá lendo, sentido, não. mas o outro, Exatamente. Eu saí por grandes editoras, né? Então essa parte da leitura crítica já ficava no processo. E agora eu participo da leitura crítica dos livros Não, que eu é muito escrevo. bom, assim. Eu É uma parte muito aconselho, se você é um importante. jovem escritor, assim, não, tem que ter, é passe por esse importantíssimo. processo. É muito importante e é um exercício até de desapego em muitos momentos, assim. Muito. Porque você. Enfim, alguém tá lendo ali o que você tá escrevendo, ela vai dar a sua opinião. É claro, você não é obrigado, você vai seguir o seu caminho, mas em geral são colocações e apontamentos que valem muito a pena, pelo menos, você pensar sobre eles. Você falou sobre essa sua, né, o seu personagem, né, que tem muito seu, que em alguns momentos você estava externando aí angústias suas, tal. E me lembrei agora de uma frase do o Pedro Bial num curso que eu fiz dele, online, né? Ele tem um curso de escrita muito bom. E ele fala que a escrita é a relação mais íntima que você tem com um desconhecido. E é Ótimo. tão bonita essa frase, É. né? Porque é a pura verdade, né? É. Você entra ali num processo porque é um momento onde você tá. Escrever é um momento onde você tá só você. Não no caso de vocês dois, quando vocês escrevem juntos, mas você é autor, expurgando aí sentimentos e angústias e anseios. E aí o leitor, meses ou anos ou décadas depois, vai entender, vai ler aquele momento seu, que pode não ser o momento Claro. 10 anos depois. Os livros que eu escrevi, o Súplica em Olhos Mortos, eu nem reli, né, depois de muitos anos, porque eu tenho certeza que eu não vou gostar, com a cabeça que eu tenho hoje. Não, eu já escreveria diferente, Sabe? Açúcar. Pois é. Já seria um Sempre. livro diferente. Então, assim, não é que eu não vá gostar, mas eu iria mudar muita coisa, né? Sempre. Porque minha cabeça era outra, eram outros tempos. E olha que a gente tá falando aí de uma década só, né? Não tô nem falando de um Machado de Assis, por exemplo. Você tava falando essa Eu te coisa. entendo perfeitamente, que eu sinto igual. Eu Né? tenho 4, 6, 7 livros publicados. E quando eu olho o primeiro, eu falo, nossa, eu falaria tudo diferente. Mas é isso. Esse livro é do ano passado. Se ele fosse escrito esse ano, ele já seria diferente. Agora, o Evidência 7, que é o livro que eu tenho um projeto de roteirizar, que eu tô roteirizando e tal, tô com uma produtora pra gente fazer aí um trabalho em conjunto, eu tô tendo que reler para poder, Claro, né, obviamente, claro. trabalhar Aham. nele. E é um livro que, para mim, ele é muito redondo. Ele não perdeu absolutamente nada, sabe? Então, se eu tivesse que ir pro segundo livro seu, agora, eu iria por Aquilo que Nunca Soube ou por Evidência 7? Só que o Evidência 7 é um thriller, de uma pegada mais forte, assim, de Eu tendo a fôlego. preferir mergulhos psicológicos. Esse é mergulho psicológico, esse aí você vai gostar. Só pra pegar o gancho do que ela falou ali sobre essa questão do exercício, de você estar sozinho, colocando coisas e tal. Como isso é importante pra gente, né, enquanto escritor e tal. Eu faço terapia, né, já há alguns anos. E aí ela acompanhou o processo, né?
escrevendo o livro, o lançamento, do meu pânico do lançamento, que eu ia ser julgado, criticado, o medo das Que não ia pessoas, aparecer ninguém. que não ia aparecer ninguém. E aí, detalhe, foi um sucesso, ele levou 100 livros para a noite de autógrafos, vendeu todos. E aí, numa das minhas sessões, evidentemente, ela me perguntou sobre a história do livro. Eu fiz ali um resumo e tal. Aí eu fui falando de alguns personagens. E assim, meses depois, assim, eu contando coisas da minha vida que já não tinha nada a ver com o livro, com a ajuda dela, né? Eu me peguei em conexões, assim, coisas da minha vida que estavam conectadas a coisas que um personagem meu falou ou fez. Tá vendo? Então, assim, é um exercício mesmo, assim. Realmente é bom pra sua sanidade, eu acho. Se você fosse mudar alguma coisa em um livro seu, vamos falar de Crimes de em Copacabana, o que você mudaria? Eu acho que Crimes em Copacabana, eu acho que eu estenderia mais algumas coisas. Eu achei que ele foi um livro muito curto, assim. Muito Quais rápido. cenas? Sabe por quê? Porque o Crimes em Copacabana, ele surgiu do seguinte. Eu tinha... Quando eu comecei a vestir a carapuça de escritora, né? Que eu fiz essa transição de carreira, escrevi o primeiro livro sem a intenção de ser escritora, aí foi a partir do segundo livro que eu comecei a encarar isso como uma profissão realmente, que era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu fiz um blog no site, né? E escrevi uns textos, escrevia crônicas e contos, tal, papapá. Só que eram coisas aleatórias. E aí um dia eu parei e comecei a fazer aquele monte de curso, quando a gente está início de carreira, que a gente sai fazendo aquele monte de curso que todo mundo apresenta aí para virar, ser uma carreira, escritor profissional, paga Tantos tanto e passos. faz, não sei o quê. E eu fui gastando dinheiro e fazendo esse monte de curso, não sei o quê. E numa dessas, me falaram assim, se você quer ser reconhecida como uma autora de ficção policial, você tem que fazer tudo relacionado a isso. E eu falei assim, realmente, esses textos que eu estou colocando no meu blog não estão necessariamente comunicando que eu sou uma escritora de ficção policial. Então, o que eu fiz? Eu criei uma conta no Wattpad, que eu nem sei se ainda existe o Wattpad. Existe. Existe, né? E eu lançava toda semana um capítulo Que da legal. série Yolanda Braga, que é do Crimes em Copacabana. E todo dia toda semana eu lançava um capítulo. Toda semana eu lançava um capítulo. Para ter criar essa referência da literatura policial. Aí, teve um ano, acho que foi 2021, eu comecei Não, 2022, foi quando eu lancei o Crimes em Copacabana. Eu fiz uma mentoria de carreira. E um dos projetos dessa mentoria era publicar um livro no final do ano, né, no final da mentoria, para ter essa experiência de publicar na Amazon. Eu já tinha essa experiência, mas muitos mentorandos não tinham, né? E eles queriam criar essa para se tornar best-seller no Day One, ter toda essa trajetória para explicar como é que funcionava lá as questões de lançar um livro na Amazon. Eu estava começando a escrever esse aqui. Não ia dar tempo de terminar esse aqui, pelo prazo. E eu tinha o Crimes em Copacabana, eram 2 histórias. Como é que você lidou com isso, de escrever 2 histórias em paralelo? Não, eram 2 histórias. Crimes em Copacabana eu tinha 2 histórias. Eu tinha a história do Touro Bravo e tinha a história do golpe. Eram 2 histórias separadas. Que você fundiu, é isso? Aí eu fundi as histórias, tive que mudar muito a segunda, que era do golpe, para poder juntar com a do Touro Bravo, Entendi. né? Que a gente só descobre que é o golpe lá na frente. Então assim, para poder lançar nesse projeto. Então foi um livro muito corrido, sabe? Eu não tive muito tempo de planejamento. Hoje, se eu fosse trabalhar no Crimes em Copacabana, eu trabalharia ele com muito mais calma e fazendo uma coisa bem mais elaborada em termos da narrativa, em termos do crime, enfim. Eu não sei qual é a editora, deixa eu ver. Não, foi independente, né?
Foi independente. Mas O se único... você fizer uma segunda edição, quem sabe? Pois é. Mas aí eu acho assim, já tá feito. Eu não vou, sabe, eu tenho tantas outras histórias que eu quero contar que enfim, que eu acho que já tá publicado, já tá lançado. Quero falar da sua próxima história agora. Pois é. A Luciana tá fazendo um livro que é baseado... Vou deixar contar. Pois é, vou contar até da onde surgem as histórias, né? Da onde surgem as ideias. É muito bacana. Eu tava um dia 27 de setembro do ano passado, tô acordando de manhã, eu tenho a mania de abrir o jornal na cama ainda, né? No celular. O aplicativo do jornal. Para folhear, assim, folhear não, porque não é folhear, né? Mas para passar as matérias, dedar, né? Rolar as matérias para ver se tem alguma coisa assim, né? Muito urgente. E aí eu olhei o título da matéria falando: escrivã da Polícia Civil prende o assassino do pai 25 anos após o crime. Isso é fantástico. Quando eu olhei isso, gente, eu fico arrepiada até agora. Toda vez que eu penso nisso. Quando eu olhei isso, o quarto todo escuro, só aquela tela iluminada, assim, eu com o olho torto, assim. Na hora eu sentei, liguei a luz para ler a matéria. Falei assim, cara, essa mulher personaliza minhas protagonistas. Totalmente. É por conta de mulheres como ela que eu escrevo, né? Na hora eu fiquei, assim, atônita, sabe, com a notícia. E eu falei, preciso fazer alguma coisa. Aí você viajou para Roraima. Mas isso muito depois, né? Na verdade, foi um processo aí. Uma semana depois eu estava conversando com ela. Fui através da minha assessoria de imprensa, não fui direto nela para ela não achar que eu era uma aventureira, querendo surfar na onda da história dela. Fui através da minha assessoria de imprensa, eles pediram autorização para a Polícia Civil, porque também não é assim chegar e falar, não pode ser assim. Tem que ter autorização da assessoria da Polícia Civil. Eles me deram essa autorização. Aí eu marquei uma conversa com ela na semana seguinte. A gente conversou, ela primeiro bem ressabiada assim no começo e tal. E é tão curioso, porque eu lembro tão perfeitamente desse primeiro dia, desse primeiro contato que eu tive com ela, que ela conversando comigo, ela muito humilde, dizendo assim, assim, tipo, não fiz nada demais. Nossa. Nada demais, sabe? Tipo assim. E fez um feito, né? E depois a gente foi conversando e hoje ela percebe. Hoje ela percebe que foi um baita. Um feito. Um feito. Mesmo, né? Me falta até a palavra, porque eu fico estagnada toda vez que eu penso nessa história. E a determinação dessa mulher. A determinação. E por mais que ela realmente não tenha, porque as matérias todas as matérias, os artigos todos que saíram, foi sempre com essa entonação de que ela se tornou policial para fazer essa justiça. Não foi bem assim. Ela se tornou policial e, por ser policial, ela viu o que poderia fazer. Mas, de um modo, eu acho que foi um modo inconsciente dela de chegar a ser policial. Porque inconscientemente ela precisava fechar essa porta, ela precisava dar encerrar esse capítulo da vida dela. Ela perdeu o pai com 9 anos de idade, por causa de uma briga de R$150, o cara matou o pai dela. R$150 era o salário mínimo na época era 120, para você ter uma ideia, né? Então, assim, é uma história muito trágica. E não é só ela, eram 5 irmãos, né? Ela era mais velha, com 9 anos. Ele tinha um filho ia fazer 2 anos, a menorzinha. Então, assim, é uma história muito trágica e, ao mesmo tempo, muito bonita. E aí, a gente negociou, a gente assinou o contrato de direitos exclusivos para eu escrever essa história, de preferência na escrita do roteiro, porque a gente está negociando também a escrita do audiovisual, de um filme, né? E aí eu fui a Roraima para poder conhecer a história, porque eu tinha muito pouco. Eu sabia que eu queria escrever uma história de ficção, mas com esse livro pela editora Mapa Lab, né? Pela Mapa Crime. Que é um selo voltado para a literatura policial. Então eu não podia escrever uma história que fosse uma história de superação.
É uma história bonita, lógico, maravilhosa, daria um filme dramático espetacular de superação, mas não é a proposta da editora. A editora é um livro de investigação. Então eu precisava entender como havia sido o processo de investigação, de localização do paradeiro desse cara, desse fugitivo. Essa história pode ser contada sobre vários Sobre ângulos. vários ângulos, exatamente. Então eu tinha um gap muito grande de informação relacionadas à investigação que eu falei assim, eu preciso ir lá. E, gente, foi assim... Um espetáculo total, porque eu cheguei lá com uma expectativa de que eu ia ter X de informação e eu saí de lá com 10x de informação. Ontem eu acabei de transcrever, de escutar todas as transcrições das entrevistas que eu fiz, né? Que foram mais de 10 pessoas, foram mais de 8 horas de entrevista, que eu botei num software de transcrição, só que o software, ele cospe, assim, tudo, né? Aí você tem que escutar para ir definindo quem falou o quê e tal, e fazer esse mapeamento. O inquérito policial também, folhear, estudar o inquérito. Então, ontem eu terminei de fazer isso. Hoje eu tenho uma reunião com ela. Hoje, mais tarde, eu tenho uma reunião com ela. Pra gente finalizar ainda algumas coisinhas para poder começar a trabalhar na estrutura do livro. Mas aí você vai ficcionalizar isso ou vai ser alguma coisa mais documental? Não é documental, é ficcional. Ficcional. Só que a parte investigativa e processual vai ser quase 100% verídica. Eu não quero colocar ênfase no assassino, né? Ele vai ser um personagem, obviamente, porque ele é um foragido que vai ser preso, mas a ênfase não vai ser nele, a ênfase vai ser exatamente na investigação. Na investigação. Não, é uma história maravilhosa, sem dúvida alguma. É muito linda mesmo. E o que você pretende com esse livro? Bom, esse livro vai ser publicado no ano que vem, pela Mapa Crime. Vai sair filme com certeza. A gente já tem até uma grande atriz aí que entrou em contato com ela na mesma semana que eu. Quando eu liguei para ela na semana seguinte, ela falou assim: fulana já entrou em contato comigo. Olha, para fazer o filme. Que se trata de uma história muito potente, né, Luciana? E aí eu falei assim, putz, aí na hora eu falei assim, caramba, ela precisa entender que eu sou a pessoa para escrever essa história independente do formato. E ela entendeu isso, o meu nível de comprometimento em zelar pela história, né, em cuidar da família dela. Não quero ser uma aventureira de querer vender livro e então eu vou fazer uma história dramática e botar aquelas coisas do crime. Não, eu falei assim, Gislaine, você pode ter certeza que eu vou cuidar dessa tua história como se ela fosse a minha história de vida, sabe? E ela entendeu isso. E eu passei essa confiança para ela. Até porque você está falando de uma família, né, Luciana? Não é só a Gislaine afetada, ela tem outros irmãos. Exatamente. E aí acabou que ela conversou com a produtora, que entrou em contato com ela e com essa atriz. E eles gostaram da ideia de eu escrever o roteiro. Então a gente já vai ser eu e mais o Ricardo Chiesi, roteirista também. A gente vai escrever isso junto e provavelmente vai sair esse filme, eu não sei quando ainda, estamos muito na negociação ainda no começo, né? Mas vai rolar. Agora você vai ter a experiência de escrever junto, né? Agora sim, no roteiro. É porque o roteiro, ele é essencialmente coletivo, né? É uma outra experiência. O roteiro é outra experiência. Geralmente a gente faz sala também de roteirista. O roteiro vai ser outra experiência, assim, mas vai ser... Você tem que ser mais desapegado. O único problema ainda. é que ele tá em São Paulo, né? E eu aqui no Rio, a gente... Vai ter que ser por Zoom. Eu e o Júlio fizemos muito Zoom. Com uma boa escaleta vocês conseguem. De uma vez definida. Mas eu tô muito empolgada, assim, com esse projeto. Realmente, ele vai ser... É a primeira vez que eu escrevo True Crime, né? Nunca escrevi antes do True Crime. E isso eu tava... Até ontem eu ia fazer um vídeo da minha mesa da sala de jantar com aquele monte de papel, inquérito, eu separando, juntando, né, as informações do inquérito, o que era auto de flagrante, o que era... os exames, né, cadavérico, enfim, o que seja, todos os exames da balística, não sei o quê, fui separando, assim, os documentos, as entrevistas, minha mesa estava tomada de papel, eu ia filmar, assim, e falar assim, a diferença de escrever ficção e true crime, Era a minha próxima a ficção, pergunta. você senta com o computador, bota o caderno que você faz as suas anotações, né, o que você pensa ao longo do dia e tal,
e você bota pra fora, né? A minha próxima pergunta é exatamente essa. Qual a diferença entre escrever ficção e escrever true crime? Cara, Crime de verdade. é bem diferente. E outra coisa, eu queria perguntar, para você já colocar na mesma resposta. A quais documentos você teve acesso? Eu tive acesso ao inquérito policial, né? Toda o boletim de ocorrência do crime, depois o auto de flagrante, que são todos os testemunhos, né? As declarações das testemunhas. Tive acesso à primeira audiência de instrução, que é quando o juiz escuta, né, as testemunhas. No caso dele, só escutou o próprio assassino. Tive acesso ao trâmite, aos documentos de trâmites das varas, porque o processo ia para uma vara, tinha uma vista e aí mandava para outra. Então, assim, toda essa burocracia interna aí de varas criminais. Tive acesso ao exame, né, do IML, acesso, o que mais? Antecedentes do próprio criminoso, enfim, vários documentos. Tudo que estava no inquérito policial, né, eu consegui. E as entrevistas, que foram... Eu vi que você fez horas de entrevista. Eu fiz horas de entrevista e foi muito bacana, porque o pessoal da inteligência lá, que vai ter um personagem, inclusive a gente sentou num bar, foi a coisa mais deliciosa do mundo. A gente sentou num bar, num happy hour, assim, para eu conhecer o pessoal lá da inteligência, né? E a gente começou a conversar sobre o processo dele, como foi essa investigação, né? Da onde que partiu, cada detalhe, né? E a gente definiu ali que eu ia escrever uma personagem, ia criar uma personagem. Eles definiram um nome que seria essa personagem para representar todos eles, entendeu? Máximo. Que vai ser a parceira da Gislaine, que a princípio vai ser a única que vai manter o nome verdadeiro, né? Então a Gislaine vai ser a escrivã da Polícia Civil e ela vai ter a parceira dela, que vai ser da Delegacia de Inteligência, né? Trabalhando, que vai representar esse grupo, essa galera aí que estava nesse processo. Então, Luciana, vou continuar nesse assunto. Aqui em Aquilo que eu Nunca Soube, você colocou as partes pretas, páginas pretas, como se fossem a fita cassete. Você vai usar alguma parte dessa documentação no seu livro novo? Não. Não. A ideia é eu criar diálogos tendo esses documentos como referência, né? Criar cenas tendo esses documentos como referência, mas não vou colocar no livro, não. Essa personagem que faz par, que é a antagonista da Gislaine, como é que você chegou a ela? E como não é antagonista, né? É parceira, né? A personagem... diria par. A personagem que faz par com Gislaine, que ajuda na investigação. Como é que você chegou a ela e qual vai ser o rumo que você pretende dar para essa personagem? Pois é, porque a protagonista, ela não tá na inteligência, ela trabalha na delegacia de homicídio, né? Então, quem faz as rondas, as diligências em campo para investigar onde está fulano de tal, é a delegacia de inteligência, né? Então, houve esse grupo que fez isso. Inclusive, eles me levaram em ronda. Isso realmente na polícia. aconteceu? Eles me levaram, eles me botaram dentro do carro e foram. Aqui a gente fez isso, aqui a gente fez aqui. Aí a gente teve uma pista desse bairro aqui. Aí eles me levaram em todos os lugares até chegar onde eles levaram. Eles Imagina você louca, tentando tomar nota de tudo. Não, eu tava em êxtase total, sabe? Eu tava me sentindo a própria Yolanda Braga, né? Tava me sentindo a própria Val Rich, né? Maravilhosa! Foi mais próximo de polícia que eu cheguei. Aí, né? a gente tava falando agora do autor entrar no livro, pronto. Foi maravilhoso, foi muito bom, assim. Então, foi uma experiência, foi uma atividade de campo, de pesquisa, que eu nunca tinha feito na vida, né? Nunca tinha feito um negócio desse.
As minhas pesquisas sempre foram muito de computador, né? De sentar no computador e pesquisar e ler muito, porque eu pesquiso muito para todos os livros, né? Eu pesquiso muito, leio muito livro. Às vezes, para escrever um único personagem, eu leio um livro para escrever um único personagem, porque eu quero saber o tom que eu quero dar para aquele personagem. Então, assim, é muita pesquisa que eu faço para os meus livros. Mas esse foi a primeira pesquisa, assim, Em loco. em loco e com uma coisa real, Uhum. né? E a Quase sensação? palpável, assim. Conta pra gente, o que que você sentiu? Cara, eu juro, quando eu vi a casa onde ele foi preso, eu quase chorei. Ah, O vídeo meu falando assim, eu tava com a voz até meio trêmula, assim. Porque eu mergulhei tanto nessa história dela. Foram quantos anos de busca? 20? 25. Gente, é uma 25 realmente... anos. Só que ele foi. Foram 14 anos até o tribunal de júri, né? Depois tiveram mais 3 anos aí onde ele recorreu e até ter o mandado de prisão. A partir do mandado de prisão é que eles não conseguiram localizar mais. E aí ele ficou 8 anos foragido. e a Gislaine achou. E ela conseguiu achar. Essa história é maravilhosa, É Luciana. maravilhosa, é maravilhosa. E ela deu a voz de prisão pro cara. Foi Olha. ela que deu a voz de prisão pro cara. Isso é Então, cena assim, pronta, é né? cena pronta, já. É. É claro, Só né? abrir Óbvio, diálogo. É só abrir A diálogo cena mesmo. Tá pronta. Então, assim, é um projeto, assim, um divisor de águas, realmente, da É minha, lindo, da minha carreira. parabéns. Eu fiquei muito feliz quando eu li que você estava escrevendo isso. E o mais curioso é isso, é que quando eu vi a notícia no jornal, eu pensei assim, poxa, que legal. Assim, além de ter ficado, né, estagnada com a notícia, eu falei assim, caramba, eu vou postar no Instagram, fazer um post sobre essa notícia, dizendo como ela é parecida com as minhas personagens, não sei o quê. Depois eu parei e falei assim, não vou fazer isso não. Cara, isso é muito maior do que post no Instagram. Vou escrever Isso ela. é muito maior do que isso, É sabe? coisa muito séria, É né? muito séria pra ser só um post no Instagram. Não, acaba, não, esquece isso. E assim, uma mudança drástica, né, de estilo de escrita. É lógico que eu vou ficcionar, eu vou criar diálogos que não existiram, provavelmente, enfim, vou manter o processo o mais real possível da cronologia dos fatos. E você acompanha ela desde quando no seu livro? Quando você começa a contar a história da Gislaine, que idade ela tem? Você acompanha ela quando? Vão ter a ideia é ter 2 linhas de tempo, né? A primeira, que é a história na narrativa principal, que é desde 2022 a 2024, são 2 anos. Que é quando ele é visto, né? Ele foi visto em Roraima? Ele foi visto em Boa Vista. Hum. E aí é contar daí para frente, até a prisão. Mas também vai ter uma segunda linha, que é contando a trajetória dela, até do crime em si, a infância, crime, mas em flashes, né? Você usa muito essa técnica de flashes, né, Júlio? Você intercala bem capítulos de flashback e capítulos de tempo real. Eu acho um bom recurso, assim, a ser usado. Mas também a gente tem que tomar cuidado, né? Pra não ficar exaustivo. E pra você não se perder. Quais são os recursos que você usa Porque para eu acho que manter o o seu flashback, leitor? ele conversa muito com a linguagem policial, eu acho. Assim. Eu não sei se ele se encaixaria muito bem em outro tipo de literatura, eu acho. Mas na literatura policial ele vai bem. E ele é uma forma de você não precisar que um personagem conte uma história. É muito chato. Porque é isso. chato você ler uma pessoa contando alguma coisa que aconteceu durante muito tempo. Então, flashback, Porque você vai nenhum pro diálogo local. é assim, né? É. Assim, você não fica muito tempo contando uma história. Exatamente. É uma forma de você, na verdade, você vai pra cena, É. né? E aí, o bom disso é que você leva o seu leitor junto com você, não é? Exatamente. É. Exatamente. Então, Mas não acho que seja um recurso que dê pra você usar em todo tipo de livro, não. Não. Mas como você falou, na literatura policial é perfeita. Por exemplo- Temos aí vários... Por exemplo, um livro de memória. Um livro de memória pressupõe que a memória é aquilo que eu me lembro sobre algo. Então, o flashback, ele perde um pouco sentido. Porque você vai ser jogado pra cena? Não, é alguém... Essa cena foi filtrada pela memória de alguém. Então, é como que aquela pessoa
se lembra de um fato e tal. Nem Mas sempre. Em Grande Sertão Veredas, a gente tem um fluxo de memória no começo do livro, que é Riobaldo falando da memória dele. E até então é uma névoa de memórias que você não Não sabe o que entende. vai acontecer. Só que aquela névoa ela vai ser acessada ali na frente. Uhum. E aí a gente tem essa obra-prima que dispensa adjetivos, né? é. Bom, Luciana, diante desse projeto maravilhoso, fora esse, eu te pergunto, qual é o próximo passo? Bom, eu tenho algumas frentes, né? No final do ano passado, eu escrevi e gravei um audiobook, então a gravação é minha, né? Ah, Eu fui você pro é o- estúdio, eu que narrei o livro. Na verdade, é uma noveleta que se chama Nada Fica Escondido para Sempre, também é policial, né, de investigação. E deve sair agora para o primeiro semestre já. Já está com a editora, já está editado, enfim, eu estou até para marcar uma reunião com eles para a gente poder definir data, essas coisas. E o Evidência 7, que foi o meu livro que eu publiquei em 2021, ele foi publicado novamente agora no final do ano passado pela editora Mapa Crime, que é da Mapa Lab, né? E a ideia é fazer uma série de livros com essa protagonista, com a Val Rich. Então eu tenho mais umas 3 histórias já mapeadas para ela, para contar, dar uma sequência aí e virar uma personagem aí ao estilo de Spinoza, Mandrake, alguma coisa nesse sentido. E você, Júlio, próximos passos? Vamos lá. O Açúcar Amargo, ele já foi adaptado. Ele foi adaptado para uma microsérie, já foi roteirizado, foi apresentado e uma grande produtora de São Paulo se interessou e comprou o projeto. Então eles estão numa fase de captação, para uma eventual feitura do produto, né? Fora o Açúcar, eu já comecei a escrever meu novo romance. Ele ainda não tem um título fechado. Talvez seja algo mais ou menos Vênus está morta. Ele se passa no Rio de Janeiro da década de 90, comecinho dos anos 90. Então, acho que é um exercício diferente do Açúcar, porque eu vou estar lidando com um cenário real, né? De uma cidade que existe. E ele tem como ponto central a ideia de que a beleza no mundo de hoje ela pode ser uma maldição. Ao mesmo tempo que ela é uma bênção, ela também pode ser uma maldição. E aí ela tem como ponto central uma modelo barra atriz de novela da época, que sofre um crime brutal e ela era considerada o rosto, porque ela era a mulher mais bonita do Brasil. E aí eu tô me debruçando sobre essa ideia do lugar da mulher nessa sociedade do início dos anos 90 e de como que a beleza pode ser usada para o bem e para o mal e como que ela pode te colocar como alvo de um perigo que você nem sabe que você tá correndo. Perfeito. Vamos mostrar nossos livros, Luciana? Esse aqui, né, a gente já mostrou tanto, né? Mas eu gosto Vamos tanto. mostrar ele ali, ó. Pra cá, sim. Esse é o 6º livro, né? Eu tenho... E agora eu tô escrevendo o 7º livro. Esse aqui é o 2º e esse é o nosso primeiro, escrito com Cláudia. Então eu quero aproveitar e mostrar o meu livro também. O Pássaro que Não Queria Voar. Esse livro é um livro que é feito doação dele em hospitais de câncer infantil e hospitais de queimados também. E esse livro é um conforto para as crianças que estão em tratamento, que estão de situação de cama. Ele tem um caderno de atividades, que está aqui, que a criança pode refazer os diálogos, pode mudar as falas dos personagens, e assim ela vai passando o tempo dela no hospital. Fala de um pássaro que não queria voar e que no final ele supera os seus próprios limites. A criança que está em hospital, evidentemente, também tem que superar os seus próprios limites. Se você quiser adquirir esse livro e fazer parte dessa corrente do bem, é só entrar aqui no Instagram e mandar uma mensagem. Gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui. O prazer foi meu. Eu que agradeço. Todo sucesso nos livros de vocês e seguimos juntos. Obrigada. Obrigado. Para você que assistiu até agora, muito obrigada por ter ficado no primeiro episódio do Pod Cultura. E eu e o Júlio
que a gente falou sobre literatura policial com esses dois autores e roteiristas de mão cheia. E eu e Júlio temos um livro chamado Desvendando o Mistério, Técnicas Essenciais de Literatura Policial. Se você quiser ter esse livro, é só mandar eu quero aqui no Instagram, meu e do Júlio, que estão aqui embaixo, e você vai receber no seu e-mail gratuitamente. Obrigada por ter estado com a gente até agora. Até a próxima!